O que vamos examinar aqui é como o filósofo francês René Descartes, considerado um dos pais da filosofia moderna, chega a seu cogito ergo sum, conhecido popularmente como penso, logo existo. Mas o que é o cogito ergo sum? Dito de uma forma simples, é o desfecho de toda uma série de reflexões, de argumentações, cuja base situa-se na dúvida metódica de Descartes, também conhecido como ceticismo metafísico ou absolutismo cético. Trocando em miúdos, Descartes começa duvidando de tudo, inclusive a primeira regra proposta em seu livro traz essa indicação. Descartes, discurso do método. A página 21, a primeira regra afirma o seguinte: não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão. Ou seja, que o pensamento não seja tomado por paixões ou se deixe guiar por preconceitos, o que implica, segundo Descartes, uma ordem a ser seguida em todo o processo de conhecimento, e essa deve ser imune ao que nos é dado como verossímil pelo senso comum. Ou seja, devemos desconfiar, segundo o filósofo, de todas as crenças e todas as opiniões habitualmente aceitas. Desse procedimento da dúvida, que a gente chama de dubitativo, duvidar primeiramente de tudo, ele tinha por finalidade, através de sua experiência individual, alcançar um conhecimento seguro, ou seja, um conhecimento, portanto, verdadeiro. Descartes entendia que se encontrasse um caminho seguro do conhecimento e fosse bem-sucedido em sua experiência individual, isso poderia ser adotado por outras pessoas e assim tornaria viável o progresso de toda a humanidade. Isso implicava necessariamente a atitude do pensamento, o que levou à certeza do sujeito pensante a respeito da sua própria existência. Isto é, a dúvida levou Descartes às bases objetivas e seguras do conhecimento. O cenário em que viveu Descartes, o que levou a pensar o cogito? Bem, até o século XV, XVI, a ciência herdada dos gregos se vinculava aos interesses religiosos, às questões teológicas, aos critérios da revelação divina. A razão, na Idade Média, devia se submeter aos testemunhos da fé. Porém, com o renascimento científico, com a revolução científica do século XVII e XVIII, na Europa, isso tudo começa a mudar, ocorrendo uma ruptura com o conhecimento de outrora. Descartes surge nesse cenário como uma figura paradoxal, repleta de dúvidas e tenta colocar ordem no caos. Para chegar ao seu cogito, através da dúvida, ele responde uma questão que pode ser assim enunciada: não posso estar certo de que, ao duvidar de tudo, inclusive o fato de que eu esteja duvidando, continuarei duvidando. E assim, a única certeza que posso ter é que duvido. Assim ele acabou concluindo que só não pode duvidar de uma coisa, de que para duvidar ele precisa pensar. Conclui então que não pode duvidar da existência do pensamento, da consciência. Logo, ele inaugura seu cogito ergo sum como uma palavra de ordem. Je pense donc je suis. Aqui é importante parar um pouquinho para explicar o seguinte: o que significa cogito? Quando se diz o que você está cogitando aí, significa o que você está pensando, o que você está meditando. Ergo, logo, e sum, na origem latina da palavra sum, significa ser.
Então, o correto do código, na tradução para o português, seria penso, logo sou, e não penso, logo existo. Na intuição cartesiana, seria correto afirmar apenas o seguinte: penso, sou. Desde então, chamamos de sujeito cartesiano esta concepção do sujeito racional, pensante, consciente, situado no centro do conhecimento. A valorização da razão, agora, é o instrumento fundamental do conhecimento. Por isso dispensa critérios de autoridade divina, que é o que a gente conhece como secularização. Antes, as justificativas ocorriam por via da crença, por via da fé. Agora, através da demonstração por meio do método científico. Por fim, Descartes viveu de 1596 a 1650, ou seja, final do século XVI, metade do século XVII, foi um filósofo importante para a história do conhecimento, porque, ao estabelecer o fundamento para organizar o edifício do conhecimento moderno, ele rompe com a tradição e reformula o entendimento que se possuía até então desde Platão e Aristóteles. Daí, pelo enaltecimento da geometria e da razão, ele era um matemático na época, afirmamos que Descartes contribuiu de forma singular para o desenvolvimento da ciência moderna, que estava se constituindo naquela época em ruptura com a forma como se conhecia a realidade no passado, e que também lhe influenciou sobremaneira. Pense nisso. Eu volto.